Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver como fazer o desenho do mancal do nosso conjuntinho. Mancal nada mais é que essa peça estrudada, tem dois furos na lateral e um corte revolucionado no centro, certo? A primeira coisa que eu preciso fazer é esse perfil externo do rolamento. Seria aqui essa parte aqui de fora. Ops. Bom, só a parte de fora do rolamento, certo? Então vou lá no SolidWorks, dar uma nova peça. Vou fazer aquele perfil no plano frontal. Pego o plano frontal, chamo um esboço nela. A única dica aqui para fazer essa peça, percebam que ela tem simetria em relação à vertical. Então, o que eu tenho do lado de cá da peça é igual ao que eu tenho do lado de cá. E ela tem simetria também no plano superior, tanto para frente como para trás. Então, aí a gente vai utilizar alguns recursos de simetria. Também, na vista lateral, ela tem uma simetria lateral também em relação à vertical, certo? Então, primeiramente, vou desenhar esse perfil lá e vou colocar a minha origem nesse ponto aqui, ó. Ponto inferior da pecinha. Beleza? Vou aqui, já abri o esboço. Então, vou fazer um esboço parecido com aquele. Começo aqui da origem. Chamo a linha para a lateral direita. Subo ela um pouco. Desço. Coloco na vertical. Agora, com o botão direito do mouse, eu mudo para alterar para arco. Certo? E aí eu consigo fazer um arco já tangente àquela linha que eu tinha iniciado. Vou fazer ela até aqui e finalizo no meio. Como eu disse que a peça é simétrica, então eu vou fazer metade dela e depois fazer um espelhamento para o outro lado. Certo? O único detalhe aqui que eu tenho que me preocupar é com a posição do centro desse arco. Certo? Nesse ponto aqui ele tem que estar tangente, então tudo ok. Agora, nesse ponto de cá, tem que colocar ele coincidente com a linha vertical. O ponto do centro do arco tem que estar coincidente com a linha vertical. Então, clico no centro do arco, seguro o Ctrl, clico na linha vertical e coloco aqui coincidente. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou espelhar isso aqui tudo para o outro lado. Vou fazer isso com o recurso espelhar entidades. Olha lá. Aqui do lado do 7. Recurso espelhar entidades. Tem uma caixinha aqui do lado esquerdo. Na caixinha de cima eu vou selecionar quais entidades que eu vou espelhar. Ou seja, todas essas linhas aqui do lado direito. Certo? Então, todas essas linhas que eu selecionei, eu vou espelhar para lá. Aí tem um outro item aqui, ó, chamado espelhar em relação a. Então eu vou selecionar qual linha que vai ser minha linha de espelho. Certo? Então clico aqui nessa caixinha e clico nessa linha vertical. Olha lá, aparece já em amarelo o que vai ser espelhado. Certo? Só dá OK. Beleza. Então olha lá, se eu mexer do lado de cá, vai mexer para o outro lado também. Tranquilo? Daí beleza, né? Esse espelhar entidades é o mesmo recurso do mirror, do AutoCAD. Você fazia metade da peça, dava um mirror e espelhava para o outro lado. Tranquilo? Bom, agora o que eu preciso fazer? Vou cotar aqui as principais entidades de acordo com o que eu tenho no desenho. Olha lá, distância da linha inferior, 167. Então chamo a dimensão, coloco aqui 167. Beleza? Esse degrau aqui embaixo, de 19 milímetros. É isso? Beleza. Agora a distância
da base do mancal até a parte superior é de 94 milímetros. Então tem que fazer igual a gente fez no rolamento. Vou chamar uma cota dessa linha horizontal até no arco e vou posicionar ela aqui. Ok? Depois eu seleciono essa cota e mudo a linha de chamada dela. Vou colocar a linha de chamada para condição máxima. Vou abrir aqui um pouquinho. Aqui, ó. Primeira condição de arco, máximo. Daí a cota já fica lá na parte superior. Ok? Agora eu vou editar a cota para o valor que eu desejo, que é 94 milímetros. Ó, ficou uma beleza, hein? Apesar de não ter ficado como eu gostaria, eu ainda posso editar algumas partes. Certo? E falta também uma cota. A cota que é do centro do arco para a base, eu tenho 47,6 milímetros. Então vou colocar lá uma cota do centro do arco para a base de 47,6. Não é isso? 47,6. Percebam que nesse esboço eu não coloquei cota nenhuma de raio. Apenas coloquei o raio máximo, o raio central, e ele já me deu todas as possibilidades, ele já fechou todas as possibilidades. Tanto que o meu esboço já está preto, então está totalmente definido. Aí eu posso gerar o recurso tranquilamente. O único detalhe aqui que vai me impedir de gerar o recurso é que eu tenho essa linha central aqui como linha de desenho, certo? Para tirar ela de linha de desenho, tem que marcar ela para a construção. Se eu marcar ela para a construção, ela se torna uma linha traço e ponto, e ela não é utilizada como linha de desenho, só como linha de referência. Beleza? Agora eu vou sair do meu esboço e criar um recurso de ressalto extrudado. Vou utilizar esse esboço para fazer o ressalto extrudado, mas também, como eu disse que na parte superior e na parte lateral eu tenho aqui uma simetria, então eu vou fazer uma extrusão com simetria também. Como que eu faço isso? Ao invés de eu colocar a direção cego, eu coloco a direção de plano médio. Quando eu coloco plano médio, olha lá, ele coloca uma distância para frente e para trás do meu esboço. Ou seja, ele mantém uma simetria em relação ao plano que eu desenhei o esboço. Então agora é só colocar a largura da peça, que é de 48 milímetros. Aqui, plano médio, a distância de 48 milímetros. Ele já fica na largura que eu preciso e mantém a simetria ao plano. Ok? Bom, feito isso, eu tenho aqui a parte maciça da minha peça, certo? Agora eu preciso fazer as furações e as cavidades. Primeira coisa que se percebe é que a vista lateral dela não é exatamente como eu desenhei. Vou colocar na vista lateral aqui. Ela não tem as faces paralelas. E sim, as faces laterais formam um ângulo de 17 graus. Certo? Como que eu faço isso? Como que eu faço para ter esses 17 graus aqui? Somente nessa face. Eu vou vir aqui no plano direito, que é o plano no qual eu enxergo aquela face. Certo? E vou fazer o desenho de um esboço. Coloco a vista normal lá. Vou fazer aqui o desenho de um triângulo. Exatamente do tamanho que eu desejo. Isso aqui que eu estou desenhando, eu vou cortar da peça, certo? Então, quando eu cortar, ela vai ficar com a face, com a vista exatamente como eu preciso aqui. Beleza? Vou fazer aqui uma linha de centro, só para eu ter como referência. Olha lá, por que da necessidade de eu fazer uma extrusão com plano médio? Que daí eu mantenho a origem
na simetria da peça. A origem fica aqui na simetria. Eu fiz o esboço nesse plano. É o plano frontal, certo? O primeiro esboço eu fiz nesse plano. Ao invés de eu dar a extrusão só para lá, fiz a extrusão para o plano médio. Ela pega um valor para frente e um valor para trás. Certo? Para quê? Para manter simetria também na lateral da peça. Então agora eu vou pegar essas entidades aqui, vou espelhar para lá. Espelhar entidades também. Pego essas arestas do triângulo que eu fiz e espelho em relação a essa linha de referência. Percebam que a única coisa que está faltando, todas essas arestas, essa vertical e essa horizontal, já estão definidas. Falta só eu colocar o ângulo aqui, né? Que é esse ângulo de corte. Que tem exatamente 17 graus. Beleza? Agora o esboço já está todo preto, consigo fazer o recurso. Vou sair do esboço aqui. Vou pôr na vista isométrica para vocês verem como ficou. Olha lá. O esboço foi criado lá no centro da peça. Agora eu vou usar o recurso de corte extrudado. Corte extrudado. E vou também fazer um corte com plano médio. Que daí eu corto para um lado e para o outro da peça. Como eu quero só um corte para remover essa parte lateral, para mim não importa qual dimensão que ele tenha. Eu só preciso que ele ultrapasse toda a peça. Certo? Então, 188, 200 milímetros está bom. Beleza? Dou um OK. Ele já corta a face lateral lá. E deixa que ela faça em ângulo. Correto? Vou colocar a vista lateral aqui. Beleza, né? Já está tomando forma. Próxima coisa que eu vou fazer agora é esse furo em forma de oblongo, que é para a gente fixar o mancal, né? Esse furo aqui é feito nessa direção. Percebam que para cada direção de extrusão, eu estou usando um plano de referência. A primeira face eu usei o plano frontal. Para fazer esse corte lateral, usei o plano direito. E agora, para fazer esse corte na direção vertical, vou usar o plano superior. Plano superior aqui, vou chamar e fazer um novo esboço. Para cada recurso eu uso um esboço. Certo? Olha lá, no plano superior, bem parecido com essa vista aqui que eu tenho no desenho. Correto? Eu já tenho lá as dimensões. Cada oblongo vai ser com diâmetro 17 e o comprimento de 21. E eles vão estar espaçados entre si com 127 milímetros. Certo? Então é só desenhar isso no SolidWorks. Para a alegria de geral da nação, a gente tem um recurso aqui chamado ranhura reta, que nada mais é o desenho de um oblongo. Certo? Então vou fazer aqui o desenho do oblongo. Beleza? Depois eu vou dimensionar ele certinho. Dimensão inteligente. A largura do oblongo vai ser de 17 milímetros. Beleza? E o comprimento dele de 21. O comprimento externo, tá vendo? Então vou ter que usar aquele recurso lá. Primeiro eu faço uma cota qualquer, dou OK. Depois mudo a linha de chamada para tamanho máximo. Certo? Agora eu edito para o tamanho que eu quero. 21 milímetros. Beleza? Já está do tamanho certinho que eu preciso. Ok?